Dando continuidade à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, o nosso convidado é bacharel em Direito. Foi aprovado no concurso para delegado da Polícia Civil do Amazonas em 2009. Já comandou a delegacia do município de Coari, no Médio Solimões, e a delegacia especializada de combate a crime em área portuária. Profissional da segurança pública, concorreu em 2018 como candidato a deputado estadual pelo Avante e como vice-prefeito de Coronel Menezes em 2020 para a Prefeitura de Manaus, pelo Partido Patriota. E juntos receberam 110 mil votos. Agora vai em busca de uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. E por falar em Brasília, é a terra dele. Seja muito bem-vindo, delegado Costa e Silva, do Partido Liberal, ao Real Time 1. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Caio. É um grande prazer estar aqui com vocês, do Real Time. Estamos à disposição para responder as perguntas e é uma grande honra participar desse programa. O senhor colocou seu nome pela terceira vez para disputar uma eleição, na verdade, se confirmado pela convenção do seu partido. O que lhe fez decidir em disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília? Respondendo diretamente à sua pergunta, eu falo para todas as pessoas que, como delegado de polícia, nós encontramos algumas limitações de atuação, porque a gente atua com as leis já existentes. E existem situações que você vai aprendendo no decorrer da sua profissão que faz com que você tente avançar, pense em avançar. E sendo deputado, eu tenho a grande convicção de que a gente possa sim estar apresentando projetos de leis não só na área da segurança pública, que é a minha área de atuação, minha especialidade, como também em outras áreas que gerem desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso Brasil. Então, o delegado Costa Silva é um grande patriota, alguém que se preocupa com essa grande nação e que quer sim levantar do sofá, colocar um nome à disposição e lutar por este país. Falando de base eleitoral no interior, a gente sabe que tem uma região metropolitana que é possível ter acesso com mais facilidade, mas se o senhor pudesse distinguir pelo menos 3 municípios assim com que o senhor tem já uma base eleitoral, até mesmo por conta das últimas eleições que teve de visitar essas regiões, quais seriam? Eu já trabalhei no município de Coari, fui delegado lá daquele município por 1 ano e meio, entre 2012 e 2014. Tem o município de Lábrea, que a minha esposa é de lá, a minha sogra até é vereadora, está no 3º mandato lá na cidade de Lábrea. Eu tenho alguns apoiadores que sempre fazem contato comigo em Tapauá, Tefé, né? A bandeira que nós defendemos de patriotismo, de lutar pelo nosso Brasil, defender a nossa nação, defender a nossa floresta, defender a nossa região, é uma pauta que agrada muitas pessoas em diversos municípios. O que mais lhe incomoda nesses municípios? O que mais me incomoda, Caio, é a subordinação, a dependência da população mais humilde em relação às prefeituras. A população sempre, eu posso usar até um termo mais pesado, vamos assim dizer, eles se matam por um prefeito A, por um prefeito B e sempre estão ligados à prefeitura. Qual a sua meta de votos? Eu preciso tirar lá no PL, é bom deixar claro assim, só para fazer uma abertura aqui desse assunto. Hoje um candidato ele não concorre com o candidato de outro partido. Nós concorremos com os candidatos do mesmo partido. Para eu te dizer assim um número específico, eu queria bater 100 mil votos. Nós tivemos 110 mil na eleição passada, só aqui em Manaus, né? O cálculo que eu faço aqui desses 110 mil, Caio, apesar de ser uma eleição diferente, eu costumo brincar dizendo que dos 110 mil não é possível que 50 mil vai pular do barco. Eu creio que quem votou no Coronel Menezes em mim tem uma simpatia por nós. E outra coisa também que é importante deixar claro é que o PL pode fazer 2 federais pelo voto de legenda, já que o presidente Bolsonaro é do 22, é do PL, e esse voto de legenda pode agregar na nossa chapa de modo que a gente faça 2. Entrariam os 2 mais votados. O senhor o primeiro, quem seria o segundo nome? Acho a chapa bastante competitiva e não arriscaria assim a dizer quem são os 2 primeiros. Eu acho que todos têm condições ali de competir de igual para igual e o que se sair melhor vai ocupar essa cadeira aí com toda certeza. Quanto o senhor deve gastar nessa eleição? Qualquer valor que não ultrapasse o que eu ganho, porque infelizmente
Eu não tenho apoio financeiro de ninguém, de empresário, não tenho estrutura, então tudo que eu faço hoje, Caio, é um trabalho de convencimento, né? Então, para conquistar pessoas para o meu lado, para conquistar pessoas, eu tenho que despertar nessas pessoas, primeiramente, o interesse na política, o interesse em fazer projetos decentes e trazer essas pessoas para o nosso time. O que o senhor pretende fazer de diferente da política tradicional, caso consiga chegar lá no parlamento? Fazer de diferente da política tradicional, primeiramente, se fazer presente. Uma das maiores reclamações dos eleitores é que um político, quando chega ao poder, ele some. Isso é um grande consenso entre as pessoas. Então, se fazer presente é muito importante. Segundo, tornar público e de maneira muito ampla o que é feito pelo parlamentar. Isso tem que se tornar público, porque senão passa o tempo, as pessoas não sabem o que você faz. E tratar com respeito a população, que eu acho que isso é fundamental. Essas serão as suas principais bandeiras lá? Qual é a sua principal bandeira? Ou se tem outras também no Congresso? A principal bandeira é a minha área de segurança pública. Nós vivemos hoje uma situação muito periclitante no estado do Amazonas, um estado em que já foi muito tranquilo você poder morar, deixar uma bicicleta na porta de casa, dormir com a janela aberta, até mesmo no interior, que as pessoas faziam muito isso. Hoje não conseguem fazer mais, o tráfico de drogas conseguiu atingir os interiores. E o que eu falo com fundamento. A gente analisa agora, há pouco tempo atrás, teve uma queima de fogos para comemorar aniversário de uma facção, e não foi só na cidade de Manaus, em vários municípios do interior do Amazonas. E essa bandeira da segurança ela não pode ficar abandonada. Nós temos que ter alguém que defenda efetivamente essa bandeira, porque a criminalidade tem avançado bastante e, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, o Amazonas é o estado mais violento quando se leva em consideração a quantidade de mortes em todos os estados do Brasil. Só para ser bem objetivo com você, paralelamente a isso, Caio, nós temos que fazer projetos e ações contundentes nas escolas com a juventude, desde criança, para a gente acompanhar o desenvolvimento desses jovens e mostrar como que é esse mundo aqui fora, né? Isso me leva a entender que as suas emendas individuais também serão destinadas para esses segmentos da segurança pública, educação, o que envolve também o esporte ali. Com toda certeza. Sempre focado nas comunidades, sempre. Entendi. Olha, nos últimos 40 anos, os deputados federais pelo Amazonas sempre tiveram uma boa relação com o governo executivo, com o governo federal. Isso tornou ou criou uma imagem de que boa parte dos nossos parlamentares sempre estiveram como base aliada. Eu estou falando de 4 décadas. Se o senhor chegar lá, sendo o presidente Bolsonaro, presidente Lula, ou qualquer outro presidente que assuma o Executivo Federal, qual vai ser a sua postura? Minha postura vai ser de defender o Amazonas, primeiramente. Eu acho que o parlamentar que ele é eleito pelo povo do Amazonas, ele tem que defender o Amazonas. Nós temos que correr atrás aqui do desenvolvimento do nosso estado. A nossa BR-319, a gente sempre encontra obstáculos ambientais, obstáculos indígenas, a questão da mineração, da extração de potássio, a questão até mesmo do garimpo, né, que ficou marginalizado. Nós temos que saber separar a atividade legal da atividade ilegal, a extração de madeira. Às vezes a pessoa confunde uma extração de madeira lícita com extração de madeira ilícita. Então, tudo isso tem que ser pontuado para que a gente consiga desenvolver o nosso estado, mas dentro da lei, dentro da legalidade. Então, defender a população do Amazonas é primordial, né? Independente de quem seja o governante. Vamos supor que o governante seja o presidente Bolsonaro, que vai ser o meu candidato, que eu vou votar e darei apoio. Eu quero sim poder chegar no presidente e falar: presidente, nosso estado do Amazonas precisa disso. Mas vamos supor que aconteça uma infelicidade, na minha humilde opinião, que ganhe o opositor. Eu vou ter que cobrar dele da mesma maneira. A gente viu o que aconteceu recentemente com a Zona Franca de Manaus. A questão do decreto de redução do IPI que gerou instabilidade jurídica, instabilidade nos agentes econômicos aqui no estado. Mas deixando de lado um pouco a Zona Franca, o senhor começou a falar que é possível ter então uma exploração madeireira, uma exploração de garimpo, até em terra indígena, mas com base num estudo. Como seria isso na prática? Na prática, a gente tem muito entrave burocrático,
porque muito se defende a pauta indígena dizendo que a gente não pode avançar por conta dessas demarcações. Mas eu tenho a plena convicção que os próprios indígenas, eles querem avançar. Os próprios indígenas, eles querem internet. Mas isso não impede que a gente possa estar avançando no nosso estado e trazendo o índio para o contexto social de desenvolvimento. E a partir daí, então, possa convencê-los, porque existem narrativas por entidades que são mais próximas dos índios que acabam confundindo a cabeça dessas pessoas. Então, precisa de seriedade de sentar com esses membros sociais aí, explicar, nós temos um projeto para cá, vai gerar emprego aqui para a sua comunidade, vocês vão ser capacitados, vocês vão trabalhar aqui nessa empresa, vocês vão estar sendo também bonificados por essa atuação. Então eu vejo isso com muita preocupação, trazer o índio para a integração social e levar a eles o que nós temos, por exemplo, numa capital. Por que ver o índio isolado? Então esse é o meu pensamento. Respeito quem pensa de modo diferente, quem acha que o índio tem que ser o índio tradicional, né? São vertentes diferentes e são análises e pontos de vista diferentes. Não quer dizer que um está mais certo que o outro. Eu defendo essa questão mais moderna. O senhor considera o presidente Jair Bolsonaro um dos piores com o Amazonas nos últimos tempos? Não, eu não considero o presidente Bolsonaro como pior. Muito pelo contrário, eu considero o presidente Bolsonaro como um parlamentar bastante atuante. Eu fico orgulhoso de, nesses anos de Câmara Federal e agora na presidência, nunca ter estourado escândalo de corrupção em relação à sua pessoa especificamente, porque quem está sob o seu comando às vezes pode escorregar e você não pode imputar ao responsável a conduta de alguém que escorregou, tá? Então eu acho que se ele tivesse algo que realmente manchasse a sua imagem, isso já teria mudado todo o nosso cenário e estaria na imprensa. Sei também das dificuldades que ele como gestor está tendo, não só aqui no Brasil, gestores de outros países, gestores dos próprios estados. O Bolsonaro, infelizmente, governou o país no momento trágico de pandemia, uma situação peculiar que nenhum outro gestor tinha passado na vida dos nossos presidentes. Então, foi uma situação que tivemos que distribuir recursos, auxílio emergencial, foi preciso fomentar o desenvolvimento das empresas, porque todos fecharam as portas. Então, quem é que ajuda? O governo federal, fomentando as microempresas, injetando dinheiro na economia, no mercado. As próprias empresas aéreas, que passaram também dificuldades, se socorreram a quem? Ao governo federal. O senhor acredita que houve uma má-fé até em relação à Zona Franca, porque reiteradas vezes houve conversa, até um aliado seu, que é o Coronel Menezes, esteve presente em pelo menos 2 conversas entre o governo do estado e o presidente da Federação das Indústrias, para tentar reduzir, para tentar excepcionalizar os produtos feitos aqui no Polo Industrial de Manaus. E esse pedido não foi atendido pelo presidente. Pelo contrário, foi depois tomada uma nova decisão. Pois é, eu fiquei sem entender, porque eu tinha assistido a entrevista do presidente quando ele foi passar, se eu não me engano, um feriado em Santos, e aí ele tinha dado um depoimento lá, uma entrevista, dizendo que os produtos da Zona Franca estariam excetuados, né? Aí acho que no dia seguinte saiu aquele decreto. Todos foram pegos de surpresa, né? E logo em seguida os parlamentares tentaram conversa, eu vi algumas fotos na internet, e a conversa que ia ter é que ia ressalvar os produtos da Zona Franca. Nós tivemos um outro decreto, né? E a partir de então não veio essa questão ressalvada. Foi a partir daí que os parlamentares ingressaram com o Solidariedade, se não me engano, ingressou com ação no Supremo, e aí lá o ministro Alexandre de Moraes excetuou os produtos feitos sob o PPB, né? Então, nós excetuamos os produtos aqui da nossa Zona Franca em relação a isso. Agora, o que eu preciso destacar aqui é que o papel dos parlamentares é fazer exatamente isso. Então, entre esses erros e acertos, Caio, quando houver um erro que não for possível de reparação política, que se faça judicialmente. Eu acho que o caminho é esse, e isso eu quero deixar bem claro, na minha singela opinião, não vai tornar a pessoa menos apoiador do presidente, ou vai fazer ele pular do barco, mudar de partido ou mudar de candidato porque houve um deslize. Então o senhor considera um deslize a decisão do governo federal? Eu considero analisando sob o aspecto do Amazonas, mas analisando sob o aspecto de Brasil, eu não acredito que ele tenha errado. Mas como nós estamos no Amazonas, moramos aqui e protegemos o Amazonas, a gente tem que defender o Amazonas. Certo. Fazer um bate-bola rapidamente para a gente caminhar para o fim.
Como é que o senhor avalia o prefeito de Manaus do Avante, que foi um partido que o senhor já teve lá atrás, o prefeito Davi Almeida? Qual a avaliação que o senhor faz da gestão dele? Tem feito um bom trabalho, tem feito aquilo que está ao seu alcance, teve alguns escorregões que a gente não pode deixar de falar. Agora, recentemente, muitas pessoas reclamaram da viagem para Barcelona, né, com recurso público, então isso incomodou, saiu em redes nacionais, saiu em vários jornais, mas acredito que todos os erros sirvam de lição. E como o senhor vê a política praticada pelo governador Wilson Lima, o senhor acredita que ele entregou muitos benefícios para o Amazonas? O governador Wilson Lima, ele teve um primeiro momento no mandato muito conturbado na época da pandemia. Nós tivemos, infelizmente, alguns secretários de saúde que foram até detidos, presos por conta de investigações envolvendo ali os recursos da saúde. No segundo biênio, eu posso dizer que ele realmente teve um afinco maior, começou a fazer projetos, como foi dito aqui, a situação da CNH social lá do Detran, trouxe aí a questão da acessibilidade à alimentação, ao prato, né, cidadão aí em alguns interiores, até mesmo aqui na capital, começou a levar projetos para, na minha visão, reconquistar e reparar os erros do passado. Então, nesse último biênio, ele tem feito isso de modo bastante incisivo. Perfeito. Agora, o senhor, analisando um cenário, eu estou falando de um cenário hipotético, que essas entrevistas são conduzidas da seguinte forma: a gente está tratando todas as pessoas que estão vindo aqui e também os cenários prováveis como pré-candidatos. E aí a gente tem alguns nomes, por exemplo, que as pesquisas apontam como nomes favoritos ao Senado. E aí, por hora, serão seus, se eleito, colegas de Congresso, colegas de bancada. Nós temos, segundo as pesquisas, 2 nomes que estão ali muito próximos. Eu digo na questão das pesquisas. Se trata de Arthur Neto e Omar Aziz. Entre esses dois, o senhor tem um favorito? Entre esses dois, sendo bem vinculado à sua pergunta, na verdade ficaria difícil para mim, porque eu acho que o Arthur já passou a fase dele, eu respeito a história das pessoas, eu não posso aqui fazer espetaculismo, como eu te disse, né, jogar para a plateia, muitas pessoas gostam disso, mas eu tenho que respeitar o que cada um desses políticos construiu e dizer à população que dê chance a outras pessoas, porque isso é cíclico. Por fim, o senhor acredita que o Brasil vai ficar melhor, vai ficar pior, ou tende a ficar como está, seja com Bolsonaro ou seja com Lula? Mais uma vez, eu faço essa pergunta com base nas pesquisas eleitorais. Economicamente, todos terão desafios, seja Bolsonaro, seja Lula. Nós estamos passando por dificuldades em países da América Latina também, a inflação é alta em todo o mundo, mas em se tratando de presidente Bolsonaro e Lula, eu fico com Bolsonaro e insisto porque ele é uma pessoa, ele é um político mais liberal na economia. Então, ser liberal na economia é importante, porque você dá liberdade do consumidor escolher empresas diferentes. E já o Lula, por ser de um partido de esquerda, do PT, né, ele já tem uma visão mais nacionalista. Tem muitas pautas que nos separam, pautas em relação ao armamento, como que um presidente vê os CACs, que são praticantes de tiro desportivo, como o Lula vê os CACs. Então, tudo isso precisa ser analisado num contexto quando o eleitor vai escolher em quem votar. Delegado Costa Silva, do Partido Liberal, aqui comigo no Real Time 1 Entrevista, pré-candidato a deputado federal pelo Amazonas. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. O espaço é sempre aberto para outras vezes que quiser estar aqui conosco para falar das ideias, quando também confirmado candidato a deputado federal. A casa é sua. Obrigado. Muito obrigado, fico grato, Caio, pela oportunidade. Quero alimentar em vocês aí a esperança de renovação, a esperança por dias melhores. Eu costumo dizer que quem não gosta de política vai ser atingido pela política do mesmo modo, através aí do que a gente paga de imposto, através da própria segurança pública que foi falada aqui no início da nossa reunião. Tudo envolve questões de políticas públicas. Então, desperte em você e em sua família esse interesse em estar acompanhando de perto essas entrevistas que são importantes. Se quiserem conhecer o delegado Costa Silva, podem seguir nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto Instagram, quanto YouTube, Twitter, só procurar por delegado Costa Silva. Eu deixo muitos vídeos, Caio, relacionados a golpes que têm acontecido na internet, os golpes mais atuais. Eu sempre estou atualizando a população e espero que juntos nós podemos dar as mãos para defender essa terra maravilhosa que é o Amazonas. Fico muito grato
de estar aqui conversando com vocês. Se Deus quiser, a gente vai ter a grande bênção de chegar na Câmara Federal esse ano. Perfeito. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A você, internauta, que está aqui conosco no nosso canal no YouTube, eu peço que você curta essa entrevista, comente, compartilhe e assine. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e também segue a gente nas redes sociais. Até uma próxima oportunidade.